Tudo bem com vocês? Sim. Estão felizes? Amém. Por estarem na casa do Senhor? É o melhor lugar. Ou não é? Sim. É o melhor lugar. Porque aqui nós ouvimos, nós cantamos e nós aprendemos coisas boas para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então é o melhor lugar. Que Deus abençoe você que está aqui conosco nessa manhã. Que Deus cuide de cada um de nós. Amém. Amém? Nós vamos ler o primeiro versículo bíblico que está no livro de Ezequiel. Quem trouxe a sua Bíblia, quem trouxe o seu celular, o seu aplicativo, aí, né? Hoje nós temos novas tecnologias para poder ler e estudar a palavra de Deus. Então abra no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Capítulo 11, versículo 16. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Muito bem, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos, através dela, enriquecer a nossa vida espiritual, Amém. aprender sobre os Teus preceitos, sobre a Tua vontade, sobre as nossas vidas, Amém. e que possamos aceitar a atuação do Espírito Santo Amém. sobre as nossas vidas. Fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus. É o que te pedimos. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos falar um pouco sobre o livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta muito difícil de se falar apenas em alguns minutos. Então nós escolhemos aqui o que está no capítulo 8. Se você não ler agora, você pode ler depois. Nem sempre a gente tem um tempo para ler todos os versículos bíblicos na hora do culto. Mas geralmente o pregador, ou eu falo, olha, lê depois, marque na sua Bíblia, lê esse capítulo, estude um pouco sobre o que está dizendo aí, né? Porque o nosso tempo é muito curto, nós temos que ser muito objetivo. Então assim, as leituras elas podem ser feitas depois em casa. É até bom que você leia, pesquisa, porque quanto mais a gente pesquisar, quanto mais a gente lê, não só ficar ouvindo o que o pregador tem a dizer, tem a informar, mas você pode ler, aumentar esse conhecimento em casa. Abra lá o seu computador, a sua internet, pesquise sobre o assunto, porque quando se fala sobre histórias ou história bíblica é muito complexo. E nessa manhã eu quero tratar um tema que talvez alguns irmãos tenham domínio e outros talvez nunca ouviram falar e outros ainda estão naquele processo de aprendizagem. Porque a nossa vida espiritual, a nossa carreira cristã é uma escola, é um aprendizado e nós precisamos dedicar tempo para isso. Senão não cresce espiritualmente, intelectualmente, biblicamente, e nós precisamos avançar. Então meu nome é Valdiron. Nós gravamos porque nós temos um canal, então assim, alguns sermões a gente disponibiliza lá e a gente tem uma boa frequência, algumas pessoas que estão longe assistem e nós queremos agradecer a você que está aí no canal, acompanhando, ouvindo as mensagens, porque com a tecnologia e com a pandemia as coisas ficaram melhor para pregar o Evangelho. Eu fico imaginando quantos sermões eu já perdi, ficaram na história aí passado, que a gente nem lembra mais. E se fossem gravados, poderiam estar salvos, poderiam estar no arquivo, poderiam estar ali na rede social, no YouTube, disponibilizando aí para milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil.
Bom? Porque como vamos salvar esse mundo? De que forma? Pela palavra de Deus, pela pregação. Gostei que a irmã que fez o convite, olha, traga os vizinhos, os amigos, vamos fazer lá um coquetelzinho e tal. É assim mesmo, irmã. É assim que a gente vai ganhando esse povo. Porque o negócio está difícil, né? Está duro, tá bom? Mas não é só agora não, desde a época do povo de Israel. Porque quando nós olhamos para a história do povo de Israel, a gente vai ver que esse povo se envolveu muito com o paganismo, com a apostasia, com a idolatria. Quando nós olhamos lá para o Egito, eles também estavam num país pagão e muitos aderiram àquele culto, ou àqueles cultos, né, que sempre tinha mais de um Deus. Nesses países pagãos, na época do Antigo Testamento, e hoje também, né? Só que hoje é diferente, a gente vai chegar lá ainda. Mas naquela época existiam muitos deuses, muitas imagens, e as pessoas adoravam aqueles deuses. Então, assim, quando a gente olha para a história do povo de Israel no Egito, o Egito era um país pagão, e tinha muitos deuses lá dentro daquele país. E o povo que foi escolhido por Deus, querendo ou não, ele se contaminou ali no Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, também à sua volta tinha muitas nações, muitos povos que possuíam os seus deuses, e eles adoravam, prestavam culto. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Quando eles entraram na Terra Prometida, também na Terra Prometida, aquelas, não vou falar nações, mas aqueles povos que estavam em volta de Israel, eram povos pagãos. Eram povos que tinham inúmeros deuses. E Ezequiel, ele é um profeta. Aqui, quando ele escreve o seu livro, ele é um profeta. Mas ele não era um profeta. Ele pertencia a uma família de sacerdote. Então Ezequiel, a princípio, a sua família, o seu pai era um sacerdote, lá do templo de Israel. Então ele cresceu nesse meio. Ele conhecia muito bem todos os rituais que eram desenvolvidos pelo povo de Israel e pelos sacerdotes lá no templo. Então Ezequiel, ele cresceu vivendo nesse contexto de sacrifício, nesse contexto que era realizado dentro do santuário. Mas ele estava se preparando para ser um sacerdote. Estava se preparando. Naquela época, um sacerdote ele começava o seu trabalho no santuário com 30 anos de idade. Isso diz alguma coisa? Com quantos anos Jesus começou o ministério? 30 anos. Jesus passou até aos 30 anos se preparando para o seu sacerdócio. Era assim no antigo Israel. E Ezequiel, ele estava com 25 anos. Faltava 5 para começar o seu trabalho no santuário, no templo. Porque tinha um templo, né? Que foi lá construído por Salomão, né? Tinha um templo. E Ezequiel, quando ele chega aos 25 anos, aí eu vou pedir para você colocar o primeiro slide do Império, do mapa, o primeiro mapa, aí para nós. Então, quando ele chega a 25 anos, aí nós temos na história um homem chamado Nabucodonosor, que era o imperador, ou o governador, vamos dizer assim, né? Da Babilônia. Aí eu trouxe o mapa, assim, porque a gente está falando um pouco de história. Então é legal a gente observar, se localizar dentro dessa história, né? Porque nós estamos falando aqui por volta de 605 a.C. Olha só, 605 a.C.
Então o Império Babilônico, a gente tem aqui a Babilônia, né? O Império, fica melhor assim. O Império Babilônico, ele está localizado um pouco à direita. Aqui, ó, nós temos Jerusalém, ok? Jerusalém está aqui. Babilônia, nós temos lá a Síria. Então, esses povos que estão aqui em volta eram povos pagãos. Para a gente ter uma ideia, naquela época existia mais de 600 deuses aqui distribuídos. E cada povo tinha os seus, né? E Jerusalém está aqui. Então, qual é o objetivo de Deus com esse povo? O objetivo é que Jerusalém, que os judeus transmitem o Evangelho para essas nações. Só que na história a gente vê que não aconteceu bem assim, porque a influência desses deuses ou desses povos contaminava Israel, ou contaminava os judeus. Então aqui nós temos um alerta. Vamos ficar atentos, porque hoje nós temos os nossos deuses. Vamos falar um pouquinho disso lá na frente, né? Então a ideia, o princípio é que nós influenciemos esses povos que não conhecem nada ou pouco do Evangelho. Então Jerusalém está aqui. O Egito está um pouco mais. E aqui em cima, quando a gente olha um pouco no mapa, aqui vai estar a Grécia. Então todos esses povos, incluindo o Egito e incluindo a Grécia, eram povos pagãos. Eram povos que tinham as suas idolatrias, que tinham seus cultos. Vamos falar um pouco mais aí. E Ezequiel, ele estava em Jerusalém, em Judá, e devido ao pecado, veja bem, quando a gente olha a história do povo de Israel, quando eles eram vencidos, quando eles passavam necessidades, quando eles eram provados de alguma forma, é porque eles se distanciavam de Deus. Deus sempre fez promessas que estaria ao lado desse povo, como Ele faz para mim e para você. Olha, eu estarei ao seu lado. Mas o que Deus quer em troca? O que Deus quer em troca, irmãos? Comunhão, fidelidade. Comunhão, fidelidade, honestidade, obediência, sinceridade. Deus quer justamente o que é mais simples. Porque o maior, quem dá, é Deus. Eu penso que dou o meu menor. Né? É uma contrapartida. Mas a menor parte nessa aliança é a minha. A maior é a de Deus. É tanto que Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, para vir e morrer por mim e por você, que foi um sacrifício de Jesus. Então, quem deu a maior parte nessa aliança, nesse contrato? Eu ou Deus? Deus, Jesus. Mas foi desde o início, desde o princípio. Então, nesse ano, o Império Babilônico era governado pelo Nabucodonosor. E ele vai invadir 3 vezes Jerusalém, ou Judá, 3 vezes. E na terceira vez, ele destrói a cidade e destrói o templo de Jerusalém. É destruído totalmente. E o profeta Ezequiel vai dizer o seguinte: olha, o templo foi destruído pela desobediência, pelo pecado de vocês, pelo distanciamento, pelo abandono da fé, pela idolatria, pela apostasia. Então, o profeta Ezequiel vai dizer isso. Fala, olha, é por isso que a cidade foi destruída, é por isso que o templo foi destruído. Na primeira leva, quando o Império Babilônico, vocês vão lembrar agora, invadiu Judá, sabe quem que ele leva cativo? Os jovens.
Daniel, muito bem. Então Daniel é levado no primeiro grupo, quando Nabucodonosor, o Império Babilônico, invade Judá pela primeira vez, ele vai levar quem? No ano de 605 a.C., Daniel e alguns jovens, que eram os melhores jovens. Tinha saúde, inteligente. Imagine os melhores alunos que existem no mundo hoje. Assim foi Daniel. E o Nabucodonosor, ele leva esses jovens. Aí a gente tem uma segunda leva, que vai ser levado 10.000 judeus. 10.000. E Ezequiel vai justamente nessa leva. Ele é levado como cativo. Com 25 anos. Faltava 5 anos para chegar aos 30, quando ele ia começar o seu ministério, lá no templo, como sacerdote. Ezequiel chegando lá na Babilônia, aí está aquele mapa bem pequenininho, que eu vou mostrar para vocês, aonde ele foi levado, né? Aqui, ó. Então, Ezequiel, ele sai lá de Jerusalém, nós vimos naquele mapa anterior, né? Jerusalém. Obrigado, aumentou, ficou bom. Aqui, ó. Então, Ezequiel, ele é levado como cativo e ele vai morar justamente aqui, nessa cidade, chamada Nippur. É aí que ele vai morar. Mas não só ele. Lembra que com ele foram 10.000 judeus levados cativos, 10.000. E aqui, eles vão morar na beira desse rio. E ele olha aquela necessidade daquele povo, a necessidade espiritual. Aquele povo estava longe, estava como prisioneiros, como cativos aqui na Babilônia. E aí a gente vai ler o que está no capítulo 8. Por gentileza, vamos olhar. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Então a nossa mensagem está aqui no capítulo 8. Você lê em casa esse capítulo, tá? Faz uma pesquisa, para você entender melhor todo esse contexto aqui. Então, capítulo 8, versículo 1 diz assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado aonde? Em minha casa. Aonde ele estava morando? Em Jerusalém? Não, estava morando já na Babilônia, porque ele foi levado cativo, tá? Foi levado cativo. Ele estava aqui, nessa cidade. Então ele estava ali sentado com alguns judeus, talvez comentando, estudando e tentando entender as profecias, né, referente ao povo de Israel. E ele estava ali sentado, né, em sua casa. Com quem? Com os anciãos de Judá. Ou seja, não estava só Ezequiel. Alguns anciãos mais experientes, ou sacerdotes, ou pessoas que estavam tentando entender todo aquele contexto que Israel estava passando, aquela provação. Então eles estavam ali sentados, né? E sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre quem? Sobre mim, sobre Ezequiel. Então olha só, um homem que ele teve todo o seu preparo para ser um sacerdote. Então aqui vamos entender qual era a função do sacerdote. Eu acho que os irmãos aí podem nos ajudar. O sacerdote, ele era responsável pelo santuário. Cuidar do santuário, muito bem, nota 10 aí, né? Ele cuidava também do quê? Dos sacrifícios que eram feitos, o quê? A remissão dos pecados. Então o sacerdote, ele tinha essas funções. Eles também eram responsáveis até pelo julgamento social das pessoas. Se você olhar lá em Arão, no Antigo Testamento, lá, os sacerdotes, eles até diziam se aquela pessoa que tinha a lepra estava curada ou não. Era o sacerdote.
Então, tudo em Jerusalém, na sociedade, quem era responsável era o sacerdote. Então, o sacerdote, ele tinha um prestígio na sociedade. Ele era reconhecido, ele era valorizado, o sacerdote, né? Então, Ezequiel estava se preparando para essa função. Mas aqui, na Babilônia, não tinha um templo de Jerusalém. Então, como que ele poderia ser sacerdote lá? Não tinha. Mas Deus o chama para uma outra função, que é ser um profeta. E qual é a diferença de um sacerdote para um profeta? A palavra profeta em hebraico significa Nabi. Nabi. Então, Nabi, traduzindo, seria uma fonte que borbulha. Uma fonte que borbulha. Então, imagine uma fonte, uma nascente de água. Vocês já viram, talvez, na televisão, uma fonte de água que fica borbulhando, né? Fica borbulhando. Então, essa é a função do profeta. Diferente do sacerdote. Então, o profeta, ele era responsável para ser um intermediário. Recebeu uma mensagem de Deus. E o profeta, ele não era benquisto. Por quê? Porque o profeta, ele ia nos pontos podres das pessoas e da sociedade. Se você olhar o profeta João Batista, vida dura, jogava duro. Se você vê o profeta Isaías, o Ezequiel, então os profetas, eles iam direto mesmo no ponto e chamava, igual a gente diz, né? Chamava o pecado pelo nome. Então assim, não era bem quisto na sociedade. Mas aqui no Império Babilônico, Ezequiel é chamado para ser esse profeta. E ele tem muitas visões, ele vai trabalhar de uma maneira, colocando símbolos, imagens. Não dá para a gente explicar todo o livro, claro, é por isso que eu escolhi só o capítulo 8. Interessante que nessa visão aqui está dizendo que Deus pega Ezequiel e vai levá-lo, sabe aonde? Imaginem, lá no templo de Jerusalém. Olha a distância, mais de 1000 quilômetros. Então, em visão, tá? Em visão, o profeta Ezequiel está aqui, sentado na sua sala, com os anciãos, e Deus pega, na visão, esse homem e leva lá para Jerusalém. E é interessante notar que vocês vão ler, e nesse capítulo 8, Deus mostra para Ezequiel 4 terríveis coisas que estavam acontecendo lá em Jerusalém. Quer voltar agora naquele que aparece em Jerusalém? Nós já vimos que ele estava na Babilônia, a gente vai ver nesse mapa. Então ele estava aqui, e Deus em visão leva Ezequiel aonde? Em Jerusalém, lá no templo. E olha que Ezequiel conhecia muito bem o templo, conhecia as repartições, as salas, para onde ia, para onde vinha, conhecia tudo, porque ele conviveu ali desde pequeno, desde criança, né? E estava ali se preparando para ser um sacerdote. Então, nessa visão que Deus leva Ezequiel novamente lá no templo de Jerusalém, ele vai ver 4 coisas terríveis. A primeira delas, ele vê que na entrada do templo tinha uma imagem do deus Baal. Na entrada do templo. E as pessoas estavam adorando na entrada do templo Baal, um deus pagão. Primeiro item dessa visão. Aí vem um segundo item. Deus mostra para Ezequiel em visão. Existia uma sala lá no templo de Jerusalém, uma sala, ou uma câmara, e
Ezequiel vê os sacerdotes lá do templo adorando várias imagens, desenhos que eram colocados, desenhados nas paredes daquela sala. E Ezequiel, ele vê aquela cena. Aí tem um terceiro item nessa visão. Ele vê que existem alguns sacerdotes que estavam de frente para o Oriente. Quando nós falamos Oriente na Bíblia, refere-se ao lado do sol. Então esses homens, eles estavam adorando o sol, que era um deus. Lembra que eu disse que nessa região aqui havia mais de 600 deuses que eram adorados por esse povo pagão. Mais de 600. Então, só que no templo, veja só, nós temos Baal na entrada. O povo estava indo, em vez de adorar a Deus, estava adorando Baal na entrada do templo. Nessa câmara, os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Eram os líderes, eram os responsáveis. Então aqui nós temos mais um aprofundamento, eu chamo isso um mergulhamento da apostasia e da idolatria. Primeiro a gente tem um povo, depois tem a liderança, tem os sacerdotes. Então aqui você tem os sacerdotes adorando aquelas imagens dentro de uma sala, ou dentro de uma câmara. O segundo item. O terceiro, você tem um sol, um terceiro Deus. Aqui nós temos um terceiro Deus. Então eles estavam adorando, venerando o sol. E aí nessa visão nós temos um quarto item. Qual? As mulheres estavam chorando por um Deus chamado Tammuz. Muito bem, Tammuz. Agora, quem era Tammuz? Vocês podem pesquisar isso depois, tá? Leia isso depois. Eu vou falar assim bem por cima. Então, Tammuz era um deus babilônico. E Tammuz, ele era o deus da vegetação, ou deus dos pastores. E Tammuz, ele foi morto, e ele ressuscitava quando a vegetação secava. Ele estava morto. Quando a vegetação voltava ao verde, ele estava vivo. E as pessoas adoravam isso. Era uma prática muito comum nessas nações aí em volta de Jerusalém. Mas é muito mais grave do que isso. Vai aparecer um outro Deus que é o mesmo, chamado Adonis. Agora, por que as mulheres estavam chorando? Porque havia rituais. Havia rituais de prostituição a esses deuses. E por que elas choravam? Porque esse Deus morria. Aí quando ele ressuscitava, era porque elas tinham participado desse culto que era oferecido da forma mais obscena que os irmãos possam imaginar. E aqui elas estão chorando pela morte desse Tammuz, desse Deus babilônico. Então aqui a gente percebe, irmãos, a influência, como o paganismo, ele já havia influenciado todas as classes de Israel. As pessoas em comum, a população, os judeus, a classe sacerdotal, que eram os líderes de Israel, inclusive os sacerdotes, que eram os líderes do santuário, e as mulheres.
E eu imagino que dentro do templo de Jerusalém havia uma forma de sincretismo. Sabe o que é sincretismo? É quando a gente tem uma sincronia de vários deuses. E nós adoramos, e nós respeitamos, e aceitamos. Mas Deus sempre teve uma posição firme. Deus é o único Deus. Desde quando Deus tirou o povo de Israel, Deus quis deixar isso muito claro para a nação de Israel e para as outras nações, que há somente um Deus. Não existe mais um Deus. Para o povo hebraico, para nós que somos cristãos, só existe um Deus. E às vezes nós fazemos parte de sincretismo. Como assim? Ah, não, mas isso é normal. Ah, isso pode. Não, Deus é amor. Deus aceita. Essa é a teologia moderna, irmãos. Eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês pesquisarem e como que estão o nível dessas igrejas que não se preocupa com a fidelidade, com o princípio da palavra, tudo pode, tudo é normal. Então aqui nós temos um sincretismo religioso. Às vezes nós colocamos de uma maneira moderna outros deuses aqui dentro. E a liderança tem uma função muito importante, que é conduzir esse povo no caminho correto, no caminho verdadeiro. E às vezes a liderança, ela também se contamina. É por isso que eu digo, nós devemos olhar unicamente para Deus, para Jesus. Não olhe para a liderança da igreja. Não olhe para os homens. Porque se for olhar para pastor Y, pastor X, irmãos, temos que olhar para Deus. Porque se a liderança, e nós temos uma capacidade, Deus nos capacita de uma maneira muito consciente para a gente identificar se aquele pastor, se aquela liderança está fazendo um trabalho sincero, honesto, bíblico, ou se é um falso profeta. E o que temos hoje de falso profeta por aí, né? Muito bem. Como nós poderíamos dizer, irmãos, que hoje em dia nós temos esses falsos deuses? Porque fazer uma dor de cabeça passar. O irmão colocou o emprego, sim, a posição social. Muita gente, muitos jovens, aí quem está na carreira profissional, e aqui eu digo mesmo, dentro do ministério, e tem muitos que querem uma posição social. E aí coloca isso em primeiro lugar. Porque qual é a diferença, ou o limiar, né? O limiar daquilo que é apostasia e daquilo que é idolatria para a minha admiração como pessoa, como ser humano. É justamente a dedicação que eu tenho, ou que eu coloco em primeiro lugar. A Bíblia diz, colocai Deus em primeiro lugar. Então se você não está colocando Deus em primeiro lugar, você está colocando a cura, você está colocando o emprego, você está colocando um conjunto musical, você está colocando a política, você está colocando a tecnologia. Muito bem, esse garoto é esperto, é inteligente. Então se você está colocando essas coisas em primeiro lugar, você está praticamente, irmão, sendo um idólatra moderno. Porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Você está colocando outras coisas. Ah, mas eu posso aprender a tecnologia? Pode. Você pode ser um craque em tecnologia. Você pode ter o melhor emprego, ser presidente da Petrobras. Claro. Porque tem que fazer, só que tem que deixar a Bíblia primeiro e
E a tecnologia é por segundo. Muito bem. Olha, você que está no canal, eu tenho um pregador gigante aqui, viu? Pregador mirim, que está me ajudando aqui maravilhosamente. Ele está dizendo justamente isso. Você pode ser muito bom em tecnologia. Você pode ser muito bom, um bom jogador? Pode. Um bom profissional de futebol? Pode. Mas coloque Deus na sua vida em primeiro lugar. Amém. Tem pessoas que admiram os cantores. Posso contar uma experiência? Sim, pode. Eu estava no aeroporto, esperando o meu voo, sempre estou lendo um livro, estava lendo sentado, lendo um livro ali, né? Assim como vocês sabem, tem as cadeiras ali, né? Sentado, nessa posição. De repente eu vejo todo mundo se levantando. Ai meu Deus, ai meu Deus! E correndo naquela direção. E eu estava lendo, também levantei e saí correndo também. Saí correndo também. Falei, o que está acontecendo? E aquele povo em direção à vidraça. Ai, meu Deus do céu, não acredito. Aí eu olhando, eu só vi o final, vamos dizer assim, de uma moça passando. Só vi o casaco, só o final do casaco e puxando uma mala. E a pontinha da mala. Não vi nada. E o pessoal em êxtase. Aí eu voltei para o meu lugar. O pessoal voltou. Aí eu perguntei para a moça que estava do meu lado: posso te fazer uma pergunta? Eu corri, mas eu entendi que eu corri. Sim. Eu falei, ainda bem que ninguém me viu, né, pessoal? Valdirão correndo atrás. Aí ela falou, pode. Eu falei, por que todo mundo levantou, desesperado, correndo, em êxtase? Você não viu? Não viu. Eu vi um final de um casaco e uma mala, a ponta de uma mala. Foi isso que eu vi. Não acredito. Era a tiazinha. Aí, isso já tem. Eu era recém-formado em teologia. E aí eu falei assim, sim, tiazinha. Eu acho que eu nem sabia na época que era, porque eu não tinha tempo de ficar vendo televisão. É da Band, tiazinha da Band, do programa. Ele falou o nome do programa, não é que eu não lembro mais. Eu falei, não, eu não vi. Tá, mas tá bom. Aí eu pergunto, o que aconteceu comigo, irmãos? Absolutamente nada. Amém. Nada. Por quê? Porque era uma pessoa, era um ser humano que tinha as mesmas necessidades que eu, que você. Aí, um tempo atrás aí, eu estava vendo o jornal, aí apareceu a tiazinha. Agora está mais para tiazona. Aí eu olhei e falei, aí eu lembrei das experiências, falei, nossa, cabelo branco, nem sei se é evangélico, se for, graças a Deus, né? Deus consegue. Cabelo branco, irmãos, nós somos passageiros aqui, não temos valor nenhum. Só o nosso Deus que é eterno. Amém. Só o nosso Deus que é imutável. Amém. Aí eu olhei para aquilo, olhando para ela atualmente, lembrei dessa experiência e falei, que coisa, como o tempo passa. E o tempo passa para mim, passa para você. Me empolguei agora, vou contar outra coisa. Aí, são casais. São casados há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Parabéns. Aí você está lá, rapazinho, a moça, se preparando, casamento. E hoje tem umas maquiagens que você olha assim e fala, nossa, que pessoa linda. Que a beleza é um tipo de
Idolatria moderna. A sociedade valoriza o belo. Nossa, é lindo demais. É um pão, né? Eu nem sei como chama mais. Eu sou um gíria. É um chuchu. Como é que fala aí hoje? Me ajuda a garotada aí. Gatinha. É um gatinho. Que gatinha. Olha só. Gatinho. Aí os dois se casam. No primeiro dia que vai amanhecer junto. O cabelo da mulher todo amassado. O homem um pouquinho de bafo na boca. A mulher. Ontem o cara estava lindão. A moça lindona. E agora de manhã, que coisa é essa? A beleza, nós colocamos a beleza, irmãos, como um Deus moderno. A beleza, o dinheiro, a droga, a bebida, o esporte, tudo. Então tudo aquilo que nós fazemos uma dedicação, né? Colocamos uma ênfase, estamos adorando. Então, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Para a gente concluir, tinha mais coisas, mas para a gente concluir, qual é a diferença de apostasia para idolatria? Porque o povo de Israel, nós estávamos aqui explicando, né? Olhando aqui, apareceu o mapa aí no vídeo? Apareceu, né? Então nós estávamos explicando que aqui tinha muitos deuses, o povo de Jerusalém, o profeta Ezequiel, ele adverte e diz: olha, vocês serão destruídos, o templo será destruído pela apostasia e pela idolatria de vocês. Então o que é apostasia? É quando nós negamos a nossa fé, quando nós deixamos de seguir as orientações de Deus, as orientações bíblicas. É quando nós nos revoltamos contra Deus. Podem observar, quando a pessoa, o apóstata, ele nega a fé, não, eu não sou mais. Às vezes até como Pedro, não, eu nunca ouvi esse povo, eu nunca vi esse homem, nem sei quem é. Então nós negamos, nós não queremos mais aceitar o caminho do Senhor. Nós criamos um sentimento no nosso coração de revolta contra Deus. Podem observar, o apóstata, ele tem essas características aí. Agora, todo apóstata é idólatra? Pode ser, como não pode ser? Mas, quando nós nos tornamos apóstata, geralmente queremos colocar um outro Deus nesse lugar. Porque todo ser humano, preste bem atenção, você que está aí, olhe bem para mim, olhe o que eu vou dizer para você. Todos nós, todos os seres humanos, têm no seu coração, na sua essência, o sentimento e o espaço para adorar a Deus, o Criador, a Deus. Todos. E quando nós distanciamos de Deus, qual é a nossa tendência? Substituir. Substituir esse espaço que foi criado por Deus dentro de mim e dentro de você por outro Deus. Que pode ser o sexo, pode ser a pornografia, pode ser a droga, pode ser a bebida alcoólica, pode ser o emprego. E nós colocamos essas coisas naquele lugar, porque Deus criou a você e a mim com um preparo espiritual para adorar o único Deus, que é Adonai, que é El Shaddai e que é Yahvé.
é o Deus verdadeiro, o único Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. E que nós criamos em nós o sentimento, a vontade e a perspectiva de adorar unicamente o nosso Deus verdadeiro. Amém. Amém.